João 14, de 1 a 10, é o texto básico onde falaremos nessa noite a afirmação de Jesus sobre sua identidade, sobre a sua missão na terra, e ele se coloca, se identifica como caminho, verdade e vida. Vamos trabalhar através das Escrituras, com textos bíblicos complementares, para nós entendermos o que significa para mim e para a sua vida, caminho, verdade e vida. 14, de 1 a 10, no Evangelho de João, está escrito: não se turbe o coração de vocês. O que vocês devem fazer? Só isso? Sim, porque ele está enaltecendo, ratificando, declarando a sua divindade, a sua mesma essência que o Pai. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só dando um break aqui, um stop, uma paradinha. Os teólogos entendem que Jesus não estava falando de preparar no futuro, na eternidade. Jesus estava dizendo: eu vou preparar lugar quando eu assumir aquela cruz, descer a sepultura e ressuscitar. Naquele exato momento, a obra redentora que eu executarei será em função de resgatá-los para mim, e ali os céus se abrirão para vocês. Depois é que ele vai declarar: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, foi uma confirmação divina de que todo o processo de andar, ter comunhão, se relacionar com Deus, baseado em liturgias, mediações sacerdotais, sacrifícios, holocaustos e oblações, já agora caíram por terra, através do único sacrifício do nosso grande sacerdote, sumo sacerdote, Jesus Cristo. Na cruz, ele preparou aposentos. Na cruz, ele estabeleceu o elo de ligação e a porta se abriu para todos aqueles que, crendo nele, o recebem como Salvador e Senhor. Versículo 5 nos diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Exclusividade absoluta. Caminho, verdade e vida. 3 aspectos nos quais Jesus se apresenta como sendo aquele que veio trazer o retorno, estabelecer um caminho, constituir uma verdade e restaurar a vida principalmente espiritual. Porque o maior flagelo nosso é a morte. Por mais nobre, elevado, sublime e arrojado que sejam os teus sonhos, você baterá na porta dela, ou ela baterá na porta da sua vida. Mas o que nós vamos descobrir é que em Jesus as cadeias da morte foram rompidas e agora ela não nos assombra mais, porque ela simplesmente foi derrotada quando nosso Salvador, que é caminho, verdade e vida, ressurgiu dentre os mortos. Continua no versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha o diálogo de Jesus com seus discípulos. Disse Filipe. O que Filipe disse? Jesus é muito paciente. Até hoje ele é paciente. Com você, comigo. Porque muitas vezes você tem 30, 40 anos de cristão, ou 10 ou 15 anos, e ainda não
entendeu a dimensão da glória e da grandeza do Cristo, o qual você professa. Quantas vezes os filhos e filhas de Deus, à semelhança de Filipe, são apanhados pela dúvida, pela incerteza. Será que eu estou no caminho certo? Será que de fato eu vou herdar o reino de Deus? E se eu estiver enganado? E se tudo isso for um engodo? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se passou isso pela mente. E talvez alguns até abandonaram o caminho e foram tentar desfrutar a verdade, a falsa ou pseudo-verdade que o mundo estabelece. Venha porque aqui tem o prazer, venha porque aqui tem o poder, venha porque aqui você vai desfrutar a sua vida. Aqui tem liberdade, porque aqui você faz o que você quer. Todo esse conselho a Escritura chama de conselho do ímpio, caminho que conduz à morte. Mas o nosso mestre, pacientemente, ele trata-nos. Por isso, meu querido irmão, se o teu coração, irmão ou irmã, tem reservas em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, seja honesto, se coloque diante dele com clareza de Senhor, eu estou enfrentando o labirinto da dúvida e da incerteza. Eu estou perdendo a percepção de quem tu és. Tem misericórdia de mim, porque o problema não está em ti, o problema está aqui. Porque enganoso é o coração do homem e violentamente corrupto. Mas saiba que o gracioso, o bondoso Cristo de Deus, o qual nós amamos, seguimos e recebemos como Salvador e Senhor e professamos que é dele que nós dependemos, ele é paciente. Quando Felipe diz no versículo 8, mostra-nos o Pai e isso nos basta, olha a resposta branda, a resposta cordial, equilibrada que Jesus dá. Respondeu Jesus, versículo 9, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Irmão querido, quantos anos você está dentro da igreja de Jesus e de repente a palavra, o nome Jesus já não aquece mais o teu coração? Caiu na mesmice da religiosidade. Já não tem tanta representatividade nas tuas decisões. Já não determina os valores éticos e morais e comportamentais que pontuam a sua vida. Quantas vezes isso acontece com pessoas? Mas Jesus paciente diz, você não sabe, Felipe, que quem me vê, vê quem? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, Felipe, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Amém, queridos? Caminho, verdade e vida. Sem caminho estamos sem rumo. Sem verdade estamos instáveis e somos fadados à angústia e ao desespero. Gosto muito da frase de Jean-Paul Sartre, filósofo contemporâneo, que ele diz, um ponto finito só tem valor, sentido ou significado se ele tiver um ponto infinito como referencial. Ou seja, quem é o nosso ponto infinito que dá sentido e significado às nossas vidas? É o Cristo de Deus. Não é a religião que abraçamos, porque não abraçamos uma religião por questões dogmáticas. Não abraçamos uma religião, mesmo que seja o cristianismo, com medo do inferno. Abraçamos porque encontramos o caminho. Nos identificamos com a verdade e descobrimos que eu não preciso temer a morte, porque ela foi vencida. Onde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. São essas verdades que precisam pontuar o nosso coração. Havendo
havendo feito isso, ou cultivando isso, buscando uma compreensão mais ampla a respeito da identidade, repito isso constantemente, e a missão de Jesus, você está seguro. Ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Porque não existe verdade. No mundo contemporâneo, é um mundo pós-verdade. Principalmente com o surgimento da tecnologia. Não há mais certeza de nada. E a mentira se propaga de forma assustadora. Quando surgiu a tecnologia, a humanidade imaginou que o caminho da tecnologia seria o caminho do progresso, do avanço, do desenvolvimento, do aculturamento, do aprimoramento da inteligência, na arte, na cultura, na filosofia, nas ciências, em todos os aspectos onde a tecnologia poderia influenciar. E a globalização que foi estabelecido era a ideia de um mundo, de uma só língua, um só caminho, um só pensamento. Mentira, querido. Porque enquanto este mundo for mundo, ele está debaixo do juízo, da condenação do pecado. Este mundo e o mundo que nós habitaremos, cujo caminho é Jesus, cuja verdade é Ele, e cuja vida vai nos levar a essa vida eterna, ele precisa ser um mundo novo. Por isso, eis que crio novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. E Deus habitará com os homens. Não haverá mais sol, nem lua, nem estrelas, porque não há mais necessidade dessas coisas, porque são que as coisas existentes no passado. No presente, eu sou o Cordeiro, eu sou o sol da justiça, Jesus declara. E os homens e a humanidade desfrutarão de toda a minha glória e reinarão comigo para todo sempre. Amém, queridos? Esse é o caminho. Não é um atalho. Não é uma questão religiosa, filosófica, cultural, social, consenso social. Não, não. É uma verdade absoluta. E nós precisamos resgatar isso, porque nós estamos tão recebendo enxurradas e mais enxurradas de mentiras, mentiras e mais mentiras, que hoje nós temos dificuldade de identificar o que é verdade. Mas uma coisa você pode ter total certeza: Ele é a verdade. Ele é o artigo definido, não é um dos, é o caminho. Ele é a artigo definido, verdade. Porque fora dele não há nenhuma outra verdade. Ele é o caminho para o Pai, ele é o caminho para o perdão dos pecados, ele é o caminho para a justificação recebida por Deus, ele é o caminho da santificação, ele é o caminho, o único caminho para a aquisição da salvação e ele é o único caminho para a glorificação. A diferença é que ele se colocou como supremo mediador. Há uma grande diferença com o caminho estabelecido por Levítico, o livro de Levítico, por exemplo, o livro da lei, onde estabelecia ofertas, celebrações, sacerdote, sumo sacerdote, e tinha todo uma construção estabelecida pela lei, pela qual o homem poderia se aproximar de Deus. Um local, um tabernáculo, um templo. Dizem os estudiosos que os sacrifícios no Templo de Jerusalém eram tão intensos porque era resultado da problemática do pecado constante do povo, que sangue jorrava pelas canaletas que saíam do templo. Muito, em grande quantidade. E não era um cenário bonito. Mas tudo isso apontava para quê? Hebreus 4, 14 a 16, nós podemos ler assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, por causa da mediação dele, que é o caminho, verdade e vida, assim,
aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém, queridos? É o escritor de Hebreus fazendo um paralelo entre Levítico e o novo pacto, a nova aliança, o novo sumo sacerdote que adentrou ao santuário e uma vez só ofereceu-se a si próprio e operou, efetuou, estabeleceu uma redenção eterna, porque ele é uma verdade absoluta, não sofre interferência. Num contexto como o nosso, onde não sabemos nem identificar mais o que é a verdade, o homem está perdido no labirinto do engano, das trevas. E a morte, querido, vem como consequência, morte emocional, morte social, morte espiritual, desprezo pela vida. É tudo isso que nós estamos enfrentando. Por isso, nessa noite, a Escritura Sagrada nos convida a voltarmos a olhar a grandeza, a magnitude, a glória e a beleza do Cristo de Deus, entendendo quando ele diz, eu sou o caminho, não mais aquele caminho que levava até o santuário, não mais aquele véu que escondia, guardava o santo do santo, onde um sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia sacrifício por si próprio e adentrava. E ele tinha que ter uma cordinha amarrada no pé, que vai que ele não confessou algum pecado, ele era fulminado. Esse era o caminho da lei. Quando Jesus, que é o caminho, desce à sepultura, quando ele diz, lá na cruz, está consumado. A redenção da humanidade agora está concretizada, definida. O véu do templo se rasga simbolicamente de alto a baixo, não de baixo para cima. Era Deus declarando, era Deus reafirmando. O caminho está aberto. Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar. Através do quê? Fala bem alto, queridos. Portanto, irmãos, temos plena confiança, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Porque o seu sangue é o sangue puro, que cumpriu tudo que a lei santa, justa de Deus exigia. Tudo que foi estabelecido. Por um novo e vivo caminho que quem abriu? Por meio do véu, isto é, do seu... Sim, porque quando o seu corpo foi dilacerado e partido naquela cruz, toda a santa lei, justiça e exigência da lei foi cumprida, foi executada, foi consumada. Por isso que a teologia paulina vai nos dizer, portanto, irmãos, Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você não sofre mais com a possibilidade de ser condenado, porque o sangue de Jesus efetuou em você uma purificação eterna, absoluta, verdadeira, e resgatou você do estado de criatura condenada por causa do pecado para criação, nova criação, gerada agora espiritualmente pelo próprio Cristo de Deus. Porque aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas, os conceitos antigos, mentirosos e enganosos ficaram para trás e agora os conceitos novos é estabelecido, não pela sua mente, mas é estabelecido pelo próprio Deus em seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho. 10, 19 e 23. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sumo sacerdote, ou um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura.
Mantenhamos, irmãos queridos, firme a esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Nele você pode crer, pode crer, pode crer, pode acreditar, pode descansar, querido, pode viver em paz. Tira os sentimentos de culpa do teu coração, tira a recriminação e aqueles pecados horrorosos que de repente você cometeu antes de conhecer o caminho que é Jesus, e que Satanás constantemente vem e diz: você acha que vai passar impune? Não vai não. E você diz: eis o Cordeiro de Deus, que cravou os meus pecados na cruz e pagou todos eles. Seguindo em frente? Até aí. Até aí, que pena, poderia ler mais. Mas vamos lá. Bom, Jesus é caminho, Jesus é verdade. Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a verdade real e acessível a todos, através dos registros escritos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que o mundo entrou em colapso na sua definição e entendimento sobre a verdade? Foi quando a ciência imaginou que traria respostas suficientes para a subsistência humana, o desenvolvimento humano, o conhecimento humano, a satisfação humana, a supremacia humana. O humanismo que foi entronizado, ele tirou Deus, Deus está morto, lembra-se? Tirou Deus e estabeleceu o homem como referência, como essência da verdade. Só que o homem não é nada. A glória humana é como a flor da erva, que surge de manhã e à tarde ela murcha. O homem e a humanidade, quando anulou Deus, entrou num labirinto de morte, de desespero e de angústia. É tanto que alguns filósofos contemporâneos foram capazes de declarar, eu não me lembro o nome dele agora exatamente, que a única forma do homem ser livre é na loucura. Porque racionalmente o homem estará, o ser humano, sempre subjugado, escravizado, mutilado, autossabotador de si próprio. Veja a que ponto e a que nível nós chegamos e qual é a sociedade lá fora a qual esta igreja ousa aceitar o desafio de fazer a diferença. As necessidades são muito mais amplas e profundas e gritantes. O desespero e angústias assolam e pontuam todos os lugares da sociedade, todas as esferas, infantil, juvenil, adulto, idoso, em todas as faixas etárias, porque a humanidade sem Jesus, ela está descaminhada, sem caminho, sem rumo, sem direção. E ao mesmo tempo, sem Jesus, a humanidade está sem verdade. A verdade está relativizada. Tudo é condicionado à conveniência e ao senso comum ou à cultura. Mas a verdade que é Jesus, ela é uma verdade absoluta. Não existe meio termos. Não existe meias verdades. Porque quem não está comigo está fora. Quem não ajunta comigo, espalha. Ou você é do reino, ou você está fora do reino. Ou você trilha o caminho que sou eu, ou você faz as suas próprias escolhas. Só que essa verdade absoluta, ela foi encarnada em Jesus. Jesus não apenas veio ensinar a verdade, mas ele veio demonstrar como é possível alcançar o entendimento e a assimilação na vida e na existência humana a verdade que é ele, Jesus Cristo. E essa verdade, ela chega até nós
nos 33 anos que Jesus andou conosco, sendo a verdade encarnada, e essa verdade permanece em nós, em nosso meio, através da Bíblia Sagrada. Por isso que a Igreja de Jesus, nós líderes, estamos sempre estimulando, irmãos queridos, leiam a palavra de Deus, para que a verdade tenha acesso ao teu cérebro, porque a verdade, que é a palavra de Deus, traz sentido e significado. Ela é lâmpada para os teus pés. Ela conduz você à estabilidade, aos valores morais e éticos e aos princípios da vida. A verdade encarnada, que é Jesus, foi nos passada, chegou até nós de forma escrita, para que nós aguardássemos no nosso coração. É inadmissível, queridos. Em pleno século 21, a Igreja de Jesus ainda precisar estar apelando para que os crentes, os filhos e filhas de Deus, leiam a Bíblia. Sem a Bíblia não há verdade, queridos. Sem a Bíblia, o próximo passo teu vai estar comprometido. Pode ser um terreno minado, onde você pode pisar numa bomba que pode destruir teu casamento, tua vida profissional, tua perspectiva de futuro. Então, nós precisamos entender que a verdade encarnada é Jesus e foi nos deixada escrita através da Bíblia Sagrada. Aonde nós podemos ler isso? João 17, de 13 a 17, vai nos dizer assim, olha, Jesus falando, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Você sabia que você não é desse mundo, querido? Você não é desse mundo. Foi dado a você uma natureza divina. Se você permanecer atrelado, abraçado, empolgado, entusiasmado com as propostas desse mundo, João vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Pai, a oração sacerdotal, linda oração sacerdotal de Jesus. Todas as vezes que eu leio João 17, eu me emociono, porque há um afeto, um carinho enorme da parte de Jesus no trato, no cuidado, na instrução que ele dá para os seus apóstolos, ali, seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, separa-os na verdade, guarda-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é... Jesus é a verdade encarnada. A Bíblia Sagrada é a verdade escrita. Se você não amar a verdade escrita, você não vai entender. Você não vai viver a grandeza e a glória da verdade encarnada, do Emmanuel, do Deus conosco. Sempre será um mistério para você ou difícil de compreensão. Mas quando amamos, aprendemos a amar a Bíblia Sagrada, irmãos, você pega a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, 15 minutos você lê a carta inteirinha. Você pega Paulo escrevendo aos Gálatas, 10 minutos você lê a carta, mas é para ler como uma carta. Não é ler tecos da Bíblia, pedaços da Bíblia. É ir lendo a Escritura, degustando, saboreando cada registro ali, onde Paulo, empolgadamente, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, irmãos, quem iluminou, encantou, enfeitiçou vocês para vocês deixarem o evangelho que eu vos preguei e abraçarem outro evangelho, o qual não é outro, porque não há outro evangelho. E aí ele vai discorrer sobre a questão entre a lei e a graça. Isso é carta aos Gálatas. Então nós precisamos retornar a essa, não a prática devocional religiosa, mas
uma prática que corresponda ao anseio em conhecer a verdade escrita, as narrativas do Antigo Testamento, as palavras proféticas, Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, e tantas outras profecias que temos na Escritura, e adentrarmos após Malaquias a história de Jesus, a sua biografia. Os 4 evangelhos são a biografia do teu Salvador, do meu Salvador. São verdades que ele deixou registradas, ou o Espírito Santo de Deus iluminou e inspirou homens para registrarem as verdades ditas por Jesus, as quais mudou o mundo, querido. Na Reforma, os países que mais se desenvolveram no mundo e que são hoje considerados países de primeiro mundo, abraçaram o cristianismo. Os países que abraçaram outras formas de crença ficaram retardados no desenvolvimento, no progresso. Porque a verdade de Deus, ela é abençoadora. Ela não torna você um homem religioso, ela torna você um homem lúcido e consciente, capaz de entender o mundo e a sua complexidade, a filosofia e a sociologia, a arte, a cultura e a ciência, a política e tudo aquilo que envolve a existência humana. Como é tolo alguém imaginar que ser cristão é ser ignorante, desprovido de cultura, de conhecimento. Não. O caminho que é Jesus nos direciona a todo o conhecimento que diz respeito à vida humana. Porque além de caminho, ele é uma verdade absoluta. A história foi mudada com ele. A humanidade vive antes de Cristo e depois de Cristo, ou AD, Anno Domini, ano do domínio do Senhor, porque ele foi uma verdade que dividiu a humanidade entre bodes e ovelhas, condenados e perdoados, justificados e ímpios. Ele dividiu todo através da sua presença literal conosco e através da sua palavra. Amados, por favor, em nome do Cristo que é Senhor desta igreja, ele vos declara nesta noite: meu povo, voltem à minha palavra. Vou repetir: povo meu, ouça o que diz o Espírito do Senhor. Volte à palavra de Deus, porque haverá um tempo em que correrão pelos 4 cantos da terra e não encontrarão mais a minha palavra. Porque haverá um tempo em que o meu Espírito será tirado de sobre a terra e a humanidade será entregue aos seus próprios caminhos e loucuras. E será um tempo difícil. E ai daquele que não ter guardado, amado, abraçado, estudado, lido e aplicado essa palavra no seu coração. Tempos muito difíceis. Caminho, verdade, Jesus é vida. Sendo ele a verdade, eu queria ler com vocês também João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. Por quê? Porque Jesus é verdade quanto à origem de tudo. Primeiro. Segundo, Jesus é a verdade para nos mostrar, Jesus nos mostra a verdade em relação a Deus, quem Ele é. Terceiro, Jesus é a verdade quanto ao futuro. Então, olha só. Jesus é a verdade em relação a Deus. Ele nos mostra, ele nos esclarece a respeito do divino, do eterno, daquele que deu origem a todas as coisas, criadas somente pela palavra do seu poder. João 1, de 1 a 3, nos diz aqui: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, o mundo que eu e você conhecemos
é por causa de Jesus. O tempo e o espaço sobre o qual existimos, a lei da gravidade que rege esse mundo, a estratosfera, a ionosfera e toda a atmosfera que existe, as galáxias que existem, tudo isso foram criadas nele. O meu Salvador, o teu Salvador, aquele que muitas vezes você nem ao menos se lembra dele quando acorda de manhã. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Até aí. Jesus nos mostra a verdade quanto a Deus. Jesus nos mostra a verdade, esse primeiro texto que nós lemos, quanto à origem de tudo. Agora, Jesus nos mostra a verdade, nos esclarecendo quem é Deus. É no 14, 8 e 9, voltando lá. É quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Puxa vida, Senhor, se o Senhor não mostrar o Pai, nos trazer Ele aqui diante de nós, estampar Ele diante dos nossos olhos, isso nos basta. E o que Jesus responde? Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que você lê aqui na Escritura Sagrada, que é a verdade escrita sobre... Desculpe, querido. Tudo que você lê na Escritura sobre Jesus é sobre Deus. Todos os registros que nós temos aqui, desde o nascimento de Jesus, a convivência dele, o que ele fez, o que ele ensinou, toda a sua verdade, é o próprio Deus se identificando conosco. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Desde que ouvimos falar sobre a Trindade, nós costumamos classificar Deus Pai, primeiro, Deus Filho, segundo, Espírito Santo, terceiro. Negativo, joga por terra toda essa construção. Desconstrua isso. É um único Deus. É a mesma essência. Obviamente que nós, humanos, jamais entenderemos isso. Porque é grande demais para caber. É como o oceano colocado numa cacimba, um buraquinho feito por uma criança na areia. Não conseguiremos jamais. Mas basta que você entenda que quando você obedece a Jesus, você está obedecendo a Deus. Quando você se submete a Jesus, você está submetendo a Deus. Quando você refuta, rejeita ou desobedece com insubmissão e insubordinação a Jesus, você está se rebelando contra o próprio Deus, porque eu e o Pai somos um. Da mesma forma, quando você glorifica Jesus, você glorifica a Deus. Quando você declara o seu amor a Jesus, você está declarando o seu amor ao próprio Deus Criador. Isso é encantador, querido. Porque em Jesus nos foi mostrado tudo que diz respeito a Deus. Jesus é a verdade também quanto ao futuro. Quantos de nós vivemos apavorados com o futuro? Mas como o pastor gosta de dizer sempre, ei, tenha paz no seu coração. Viva plenamente a sua vida sem medo do futuro. Sabe por quê? Porque o caminho e a verdade, que é Jesus, ele já esteve no futuro e ele nos esclarece a respeito do futuro. Não são os futurólogos, não são os adivinhadores, não são as cartomantes ou necromantes que preveem o futuro. O maligno só sabe do que já aconteceu. O único que sabe o que ainda não aconteceu aos nossos olhos é Ele, o Senhor, Jesus Cristo. Por isso, você pode ficar tranquilo em relação ao seu futuro. Veja o que o livro do Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 8, nos diz. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Não é só João, não. É a mim e a você. É aos seus servos, aqueles que o amavam naquela época e todos que o amariam durante toda a existência humana. Vou ler de novo.
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve futuro deve o quê? O que Deus fez? A tornou conhecida, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. E bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela escritas. As coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, perfeição absoluta, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Não é o Putin, não é o Trump, não é o Xi Jinping. O nosso Jesus é o Senhor dos céus e da terra. E um dia, reinos, povos e nações se prostrarão diante dele e o adorarão. Obrigatoriamente, enquanto eu e você já trilhamos o caminho da adoração quando entregamos nossas vidas a ele. Já abraçamos a sua verdade quando abraçamos a sua vida, a vida dele. Já recebemos a dádiva do perdão e da vida eterna quando professamos a nossa fé em Cristo Jesus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do quê? Do seu sangue. Constituindo-nos, você e eu, querido, fomos constituídos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Mais um. Eis que ele vem entre as nuvens e todo olho verá, sem Rede Globo, sem SBT, sem CNN, todo olho verá, porque o esplendor da sua glória encherá todo o globo da terra e todo o mundo conhecido, visível e invisível. E todos os olhos humanos estarão voltados para o fenômeno extraordinário do clarão celestial, provinda do Rei dos Reis. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, até aquele soldado romano que traspassou o seu lado. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o princípio. Eu sou o Alfa e o... Diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, palavra do soberano Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, se revelando à humanidade através do prisioneiro João, e chegou até mim e até você. Qual deve ser a minha e a sua atitude? Qual deve ser? Não, nem digo qual tem sido, qual deve ser. Porque a partir dessa noite, você precisa quebrar o lacre da religiosidade e ter a coragem de avançar para o mundo da glória do Cristo de Deus e conhecê-lo. Como diz o profeta Oséias 6:3, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque esse é o seu desejo, é o seu prazer. Então fique tranquilo em relação ao futuro. O seu futuro não é uma lápide no cemitério. O seu futuro é o reino do Cristo de Deus, que está preparado desde que o nosso Senhor subiu aquela cruz
e ofereceu-se a si próprio. Jesus é vida, Jesus é a verdadeira fonte da vida. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja parcial? Completa, queridos. Porque quem está seguro por onde caminha? Quem se identificou com a verdade que é Cristo Jesus, recebe a dádiva da vida. Vida eterna, contínua, para todo sempre, no reino de Deus. Mais uma vida terrena, estruturada, abençoada, triunfante, vitoriosa, bem-aventurada, feliz e próspera espiritualmente, reinando com o Cristo de Deus. 1 João 5, 10 e 12 vai nos dizer assim: quem crê no Filho de Deus em si mesmo, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho. Quem tem o Filho de Deus? E quem não tem o Filho de Deus? Até aí? Até aí. Pastor, lê bastante texto, porque eu quero que você saia daqui com a Bíblia cravada no seu coração, saturando a sua mente. Porque é assim que Deus diz. Diz o povo hebreu lá no passado: olha, pais, quando você estiver caminhando, brincando, interagindo, comendo com seus filhos e filhas, inculque neles a minha palavra, e eles serão prósperos e abençoados sobre a face da terra. Jesus é caminho, verdade e vida. Portanto, Jesus, em Jesus, por Jesus, com Jesus, nós devemos andar por Ele, nos apegarmos a Ele e desfrutarmos da vida plena com Ele. Porque Jesus é caminho por onde andar. Você está perdido? Você não sabe o que fazer da sua vida? Vá a Jesus e Ele vai dar direção, sentido e significado para a sua vida. Você está desestruturado em termos de objetividade, ideais e propósitos para a sua vida? Vá até Jesus e se apegue a Ele, porque Ele é a verdade de Deus absoluta e abençoadora. Jesus é vida plena a ser desfrutada. Jesus é por onde devemos andar. Jesus é em quem nós devemos nos apegar. Jesus é aquele em quem nós vamos desfrutar. Porque eu vim, povo meu, dar vida, trazer vida e vida com qualidade, vida abundante. Caminho, verdade e vida. Caminhe por Ele. Ame a sua verdade. Desfrute de todas as bênçãos que o Pai Eterno nos reservou na pessoa bendita de Cristo Jesus. É tempo de vencermos a apatia, o abatimento, a frustração e a falta de propósito na vida. Nesta noite, o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, que nos ilumina, da sua palavra, que nos esclarece, nos trouxe aqui exatamente para que nós saibamos quais são os seus divinos planos e propósitos para todos nós. Caminhar com Jesus, abraçar a sua verdade e viver a essência
da vida que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta para a congregação. Alguém aqui entre nós que Deus trouxe nessa noite que tem andado com a vida sem propósito, com a vida como quem perdendo o sentido, a alegria de viver, a tua noite não há descanso, a tua manhã não há propósito, a tua vida pouco significado tem. Há alguém nesta noite vivendo dramas emocionais, questionamentos, dúvidas e incertezas. O Espírito Santo de Deus nos pede para que você levante do seu lugar, fique em pé, porque nós vamos orar pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Basta você ficar em pé e você vai estar recebendo esta oração. Nenhum compromisso com essa igreja, nem com o pastor. É uma oração pela sua vida pessoal. Alguém? Basta você ficar em pé e nós vamos orar ao Pai. Se não há, pode ficar sentados mesmo. Amém, querido. Deus abençoe. Seja corajoso e ousado e coloque sempre diante de Deus com clareza e transparência, porque Ele está aqui, passeando entre nós, pelo poder do seu Espírito Santo e desejoso de abençoar. Que o bom Deus abençoe este querido irmão que está em pé, a querida irmã que está se levantando. Que o bom Deus os abençoe. Que o bom Deus derrame unção do Espírito Santo sobre seus corações e mentes. Que suas vidas possam ganhar um significado novo, porque é promessa do Pai, que Ele abençoaria. Porque tudo que pedirdes ao Pai, declara Jesus, em meu nome eu vou-lo concederei. Há mais alguém que deseja ficar em pé, senão nós vamos fazer esta oração. Amém. Deus abençoe, querido. Firme, forte, corajoso, resoluto, porque o nosso Cristo está presente para vos abençoar. Pai eterno, te louvamos, ó Deus, porque a tua graça chegou até nós na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus. Ah, Jesus, se não fosse a tua vinda para estar conosco aqui na terra, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, condenados e na escuridão. Mas tu és a luz que ilumina o mundo. Tu és a fonte da vida. Tu és aquele que traz sentido, significado, salvação, perdão e vida eterna. Que os meus irmãos e irmãs que estão em pé nesta noite recebam do Senhor um carinho, um cuidado todo especial. E assim eles possam conhecer a altura, a largura, a profundidade e o conhecimento e o cumprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abençoa-os, ó Deus, porque somos a tua igreja e quando professamos a tua palavra neste púlpito, a fazemos profeticamente com o desejo de ver os nossos irmãos e irmãs abençoados pela tua palavra sobre a iluminação do teu Espírito Santo. Quanto aos demais que assentados estão, que o Senhor os abençoe, derramando graça, vida, alegria, transformação, salvação e, acima de tudo, desejo de te adorar, te servir e te amar em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração a Deus e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Obrigado.